Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, eu sou Amanda de Oliveira e junto com Evanira Aguiar estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, às 8h30 da noite, estamos aqui e falamos sobre diversas áreas do direito, política, empreendedorismo, economia, finanças e saúde. E o papo de hoje é empreendedor e o tema é produzir no Brasil e vender para o mundo. No programa de hoje vamos falar sobre os desafios da exportação. E o nosso convidado de hoje é o empresário Antônio Gobi, sócio da Fulgauge Controls. Muito obrigado pela presença aqui no Papo Certo. Obrigado pela oportunidade. Seja muito bem-vindo, então, Sr. Gobi. Então, você de casa já pode participar do nosso programa enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela, para interagir com o nosso convidado. Um rápido intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta e não se esqueçam que o Papo Certo também está sendo transmitido simultaneamente pelo YouTube e Facebook. E vocês podem assistir e compartilhar através destas plataformas. Para começarmos o nosso papo de hoje, conte-nos, Gobi, o que faz a Fulgauge Controls profissionalmente? Qual é a atividade da Fulgauge? A nossa indústria, ela desenvolve e fabrica instrumentos para controle de temperatura e pressão e umidade em refrigeração industrial e em equipamentos industriais que utilizem a refrigeração como parte do processo. E é uma indústria eletrônica, a Fulgauge. Qual o segredo para evoluir de uma garagem de 14 metros quadrados para uma empresa única no Hemisfério Sul com clientes em mais de 60 países? Fazer sempre melhor o que já se faz bem, né? Analisar os procedimentos e buscar sempre melhorar a organização da empresa, em todos os sentidos, tanto em projeto, produção, legislação trabalhista, enfim, sempre melhorar, sempre buscar melhorar. Nós temos aqui, o Antônio nos forneceu um gráfico de evolução, faturamento da Fulgauge nos últimos anos, e é de dar inveja a muitos negócios, Antônio. Aqui, claro, não estamos mostrando os bilhões de dólares, como a gente brinca, mas aí fica para quem está com a curiosidade. Mas realmente é um crescimento tanto no mercado interno, que é em azul, né, quanto no mercado externo, em vermelho. A gente vê uma clara evolução em ambos os mercados, mas com mais expressão no mercado externo. Então, realmente, são crescimentos ano a ano, comparativamente. Imagine que em épocas de crise, como 2020 e 2021, crise para quem, não é, Antônio? Porque a gente vê aqui crescimento de 12%, 23%. Sim. Isso é realmente muito expressivo. Então, muito profissionalismo e cuidar de todas as áreas, como tu falava. Todas as né? áreas. Muito obrigado. Claro que alguns setores foram muito prejudicados pela pandemia, principalmente o setor de eventos, né? Mas a indústria, no nosso caso, nós ficamos de fora do decreto do governador, que mandava fechar alguns negócios em função da pandemia, porque a nossa indústria ela se destaca por atender
mercados de alto risco, como conservação de vacinas, de medicamentos, de alimentos perecíveis, né? Que são essenciais para a nossa sobrevivência. Sim, muito bem. E qual é a fórmula, então, para superar, né, crises e instabilidades econômicas, principalmente aqui no país, e continuar crescendo desta forma? Na verdade, nós não temos que nos preocupar com as crises, com os governos que estão no momento no poder, enfim, nós temos que nos preocupar com a nossa conduta, com a nossa forma de agir. Então, assim, eu costumo dizer que nós somos uma empresa de 4 jamais. 4 jamais. 4 jamais. Jamais sonegamos 1 centavo sequer, jamais atrasamos salários um dia sequer, jamais pagamos propinas para vender e jamais faturamos um ano menos que no ano anterior. Nossa, são 4 jamais pilares importantíssimos, realmente. Excelente. E com relação a tributos, existe uma discussão sobre carga tributária, sobre isso, mas a gente não entra nesse mérito, né? Nós temos que buscar o lucro na nossa operação e cumprir com as nossas obrigações. Então, assim, pagar impostos abre portas, porque nós podemos divulgar o nosso trabalho, podemos estar num local que não é tão afastado assim, da área urbana, é no meio de um bairro populoso como Niterói, aqui em Canoas, e divulgar abertamente o nosso trabalho. A gente não precisa se preocupar com nada que possa acontecer, porque nós estamos no caminho certo, como todos podem estar também. Isso. E aí a nossa mente se ocupa exclusivamente com a evolução do nosso trabalho, do nosso produto. Isso. Perfeito. E a Fulgauge, ela é conhecida internacionalmente há muitos anos, né? Lá em 85, quando tu e o Flávio fundaram ela, vocês já tinham cruzado os caminhos algumas vezes. Fala pra gente como foi, então, essa história. Sim. O Flávio e eu trabalhamos junto na Varig, no setor de automação aviônica. E fizemos a escola preparatória da Varig, né? Que ela preparava a própria mão de obra, ela formava. E depois trabalhamos em outros empregos e nos reencontramos na Petrobras, no setor de automação também, só que daí automação de processo, né? Então a nossa vida sempre foi envolvida com automação, primeiro aviônica, depois de processo. E enquanto eu estava na Petrobras, eu comecei por conta própria a estudar refrigeração. E depois que eu saí da Petrobras, fui trabalhar numa empresa de refrigeração. E ali, poucos meses que eu estava lá, isso no ano de 84, eu percebi que pelo nosso conhecimento pregresso, né, nós poderíamos trabalhar em cima do mercado de controladores de temperatura. O que existia até então eram termostatos mecânicos, eles eram importados, caríssimos, e nós tínhamos a convicção de que com a eletrônica nós poderíamos fazer algo mais melhor desenvolvido, com mais recursos do que só ligar e desligar a refrigeração. E aí partimos para fazer projetos, entrar madrugada dentro, fazer um levantamento de curva de sensores, enfim. E aí, em setembro de 1985, nós fundamos a Fulgauge, né? Começou numa garagem de 14 metros quadrados, trabalhamos nela durante 3 anos, depois mudamos para outro prédio e assim foi. Agora sim, sempre fazendo a nossa obrigação. Trabalhar, pagar os impostos, né, e buscar organizar a empresa. Buscar organizar sempre a empresa. E essa experiência veio, de certa forma, da Varig e da Petrobras? A experiência que nós trouxemos da Varig, principalmente, foi o cuidado com o trabalho, né? Buscar sempre melhorar aquilo que já fazemos bom, né, de bom no caso, e então os critérios, né, vamos dizer assim, a percepção de qualidade, porque qualidade é uma percepção, é um conceito pessoal, cada um pode ter uma visão diferente, e é assim que funciona, do que seria a qualidade. A nossa percepção estava atrelada ao mundo da aviação, né, no caso da automação aviônica, né? Que é muito preciso. Claro, claro. E a gente levou isso para dentro do nosso trabalho. Preciso e tecnológico. E até hoje fazemos assim. Tanto que os nossos concorrentes são empresas italianas e
eles, historicamente, a garantia deles é de 6 meses, um ano. A nossa garantia desde maio de 2005 é de 10 anos contra defeito de fabricação. 10 anos. É muita Sim. coisa. E a rejeição, vamos dizer, ela não está em percentuais da produção, ela está em ppms, ou seja, partes por milhão. Partes por milhão. Parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo a todos, né? E me diz uma coisa, em que momento tu e o Flávio perceberam que existia um nicho de mercado para trabalhar aqui no Brasil? Essa resposta eu já teria dado anteriormente, durante o meu comentário, que foi quando eu saí da Petrobras e fui para uma empresa de refrigeração, e aí convidei o Flávio para iniciarmos o projeto. Foi o momento que vocês perceberam que haviam faltas de peças no mercado? Não, havia oportunidade de fazermos algo mais elaborado do que havia no mercado. Né? E o que havia eram controladores, termostatos mecânicos. E a nossa ideia era apresentar ao mercado um produto baseado em eletrônica. Né? Perfeito. Muito bem. E naquele momento ali, então vocês deixaram de ser empregados e passaram a ser empreendedores. Quais os principais desafios que enfrentaram no princípio até que a marca, né, a Fugalt, se tornasse consolidada no mercado de refrigeração e climatização? Sim, os desafios que nós enfrentamos era de falta de conhecimento. Falta de conhecimento... Não técnico. Não técnico. De gestão. Isso nós tínhamos bastante. De gestão. Então, tu vai lutando contra o teu desconhecimento e vai buscando evoluir, né? Então, isso foi uma decisão já desde a garagem, né, que nós iríamos nos manter com os impostos sempre em dia, né, e para não ter nenhum tipo de obstáculo que não fosse o mercado à nossa frente, né. Então, a gente nunca se preocupou com isso, porque sempre encaminhamos bem essa questão tributária, né, e trabalhista, né. Então, desafios sempre nesse campo, vamos dizer assim, da gestão, do marketing, né? Nós nunca nos preocupamos com quem era o governante, né, do momento, enfim, que plano tinha. Nós tínhamos que melhorar o nosso trabalho. E assim nós pensamos até hoje. E a gente transfere essa filosofia para os nossos funcionários também, os gestores que hoje temos, né? Que hoje a empresa tem acima de 300 funcionários. Exatamente a pergunta que eu ia te fazer. Mas continuando, na tua opinião, quais são as características indispensáveis para um grande empreendedor? Ter a consciência de que precisa melhorar sempre, né? Ter empatia, porque nesse sentido nós trabalhamos em várias empresas, então a gente sabe, ou seja, nós operamos do outro lado também do balcão, né? E a gente sabe como é que as pessoas devem e merecem ser tratadas. Tu traz duas situações muito particulares, eu acho que da Fugalt, que é a melhoria contínua e a empatia. Em vários momentos nós conversamos aqui, tu fala da empatia, é o se colocar no lugar do outro, mas não apenas do empregado, o funcionário, enfim, mas se colocar no lugar de todos envolvidos no processo, o cliente, o fornecedor. Seria isto? É isso, exatamente. Exatamente, procurar entender as atitudes e reações do nosso interlocutor, né? E apresentar, inclusive, a melhor argumentação, né, para vencer obstáculos, objeções que é natural que elas surjam, né? Sim. E é isso. Muito bem. Em relação à liderança, o que tu entende que é determinante para que um líder deve ter, as principais características? Já começamos a conversar sobre isso na pergunta anterior, né? Sim. Mas eu tenho prazer em perceber que quando eu circulo entre os funcionários, eles não estão preocupados com a minha presença. Eles seguem o trabalho deles e nós realmente nos preocupamos com os números ao final do mês, ao final do ano. As pessoas precisam conversar, inclusive muitas vezes sobre um problema familiar, né? Qualquer coisa que aconteceu, e elas estão num grupo ali, elas começam a interagir, né? Independentemente do trabalho que elas realizam. E é gostoso ver que a gente caminha pela empresa, pela fábrica, e as pessoas não se atêm à nossa presença. Estão ali fazendo uma coisa ou outra e pronto, é isso aí. Excelente. Muito bom. Nós chegamos no finalzinho, então, do nosso primeiro bloco, e a seguir vamos falar mais sobre empreendedorismo com o empresário Antônio Gobi. Fiquem aí que já voltamos. E aí?
tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho? Então eu quero aproveitar e convidar a todos vocês para nos seguirem nas redes sociais e também te lembrar que o programa está sendo transmitido pelos principais canais digitais e também pela rede Litoral de televisão através do canal 6 da NET Litoral. Antônio, além de empreender aqui em Canoas, né, tu e teu sócio também possuem uma empresa em Atlanta, nos Estados Unidos. Quais as principais diferenças que tu percebestes em abrir uma empresa lá comparando com a abertura daqui? De fato, como é que eu vou dizer? A abertura, toda a burocracia, né, que existe lá, ela é muito inferior à daqui. Isso já é sabido por todo mundo que opera nesse país, né? Não é à toa que os Estados Unidos são o que são, né? Então, mas enfim, aqui ou lá a gente acaba cumprindo o ritual, né, e fazendo a coisa andar. Nós temos a empresa lá constituída há 8 anos, nós temos funcionários brasileiros lá e americanos. A empresa nos Estados Unidos, ela importa daqui, ela importa alguns componentes também, que vão integrar o nosso produto, como sondas de pressão, de temperatura, enfim, e também exporta para outros países, principalmente os países da volta, América Central, né? Mas nós temos clientes no mundo todo, inclusive na China. Nós temos um bom cliente na China, né? E continuamos expandindo, não tem limite para o nosso crescimento. De fato, não tem. Mas tu usaste uma expressão antes, nos bastidores, que eu como brasileiro, contador gaúcho, e que atendo clientes de fora, também sinto o mesmo sentimento. Tu falaste em constrangimento em comparar as facilidades que se tem para a abertura de uma empresa nos Estados Unidos com as dificuldades que, infelizmente, apesar de toda a evolução que tivemos nos últimos anos, eu sou testemunho disso, né? Evoluímos bastante, mas ainda é constrangedora, não é, a quantidade de burocracia que temos para abrir aqui no Brasil. Esperamos aí que continuemos evoluindo, sim, como viemos tendo essa evolução nos últimos anos. Realmente. E, Gobi, em relação aos impostos, há acordos internacionais com alguns países que poderíamos considerar melhores para a exportação? Não vejo assim, não vejo esse tipo de preocupação, né? Pode ter alguma coisa pontual aqui e ali, mas a exportação, ela sai do Brasil, vai para outros países, chegando nesses outros países, elas recebem a tributação local, que o normal é isso, o produto sair de um país, no caso nosso, sem tributação alguma, e aí chega no outro e recebe as tributações locais, porque os impostos vão atender vamos dizer assim, os habitantes daquele país. Então eles têm que ser pagos naquele país, né? Não é o caso de nós exportarmos imposto, né? E de fato não acontece, né? No passado tinha alguma coisa nesse sentido, mas não existe mais até onde eu saiba, né? Mas seria um sonho de consumo chegar lá no outro país e ter uma isenção ou melhoria de impostos? Olha, pois é, assim, a gente tem que procurar melhorar o nosso produto constantemente para conseguir oferir uma lucratividade boa, né? E nesse sentido, nós temos uma engenharia com 29 integrantes, são 29 engenheiros, né? Estão permanentemente trabalhando na evolução dos nossos produtos, porque a nossa filosofia é a de que nós temos que matar o nosso próprio produto antes que o mercado ou os concorrentes o façam, né? Então, dessa forma, a gente mantém e até aumenta as margens de lucro, né? Que o lucro é a mola mestra do progresso, né?
Então, a maioria das empresas que vêm a falir, elas geralmente não chegam a essa situação por falta de vendas. Elas chegam por falta de lucro, né? Então, a preocupação nossa nesse sentido, ela existe, ela é permanente, e nós estamos sempre a par das últimas tecnologias disponíveis no mundo. E nós temos fornecedores dos Estados Unidos, da Europa, Japão, Ásia, enfim, né, de todo lado. Nós temos Eu ia perguntar exatamente isso, se os componentes, né, que a empresa utiliza aqui, eles são nacionais ou são importados? Então, também são importados. São importados. A única coisa que tem produção local que a gente se abastece é impressos, embalagens, enfim, né? Vai ser tudo importante. E um outro detalhe interessante também que nos ajudou na pandemia, se me permitiu acrescentar, Claro. Quando no início da pandemia os embarques ao redor do mundo pararam em média por 4 meses, né? Sim. Mas nós sempre tínhamos matéria-prima a mais para abarcar o nosso crescimento e para fugirmos de contratempos como queda de container no mar, alguma operação padrão em algum órgão, greve, enfim. Então a gente foi aumentando sempre o volume de matéria-prima em Canoas. E quando a pandemia começou, nós tínhamos 8 meses à frente de matéria-prima em casa. Excelente. E quando começou assim, o comentário sobre guerra no Oriente, nós aumentamos o nosso estoque de segurança, que é hoje, de 18 meses. Exatamente o que eu ia perguntar em relação a essa guerra na Rússia, né? Ela chegou a afetar em Não, o não desenvolvimento? Não chegou. A gente, por precaução, aumentou o estoque de segurança, mas não chegou. E aquele assunto recorrente sobre escassez de semicondutores, né? Sim. Não é bem assim. Nunca deixamos de receber matéria-prima. Só naqueles 4 meses iniciais. Nunca? Nunca. Tá, mas e a indústria aí fora que usa isso como uma... desculpa, entre aspas aí, né? É que assim, tem vários fatores, né? Por exemplo, a eletrônica, a indústria de componentes, ela continua evoluindo. E muitas vezes as indústrias consumidoras do componente, né? Elas não atualizam os hardware, né? Então ficam, vamos dizer assim, placas utilizando componentes já um pouco obsoletos, né? Porque durante a pandemia, a demanda mundial por consumidores cresceu 16%. A produção mundial de semicondutores cresceu 6%, mas justamente naqueles componentes mais modernos. Até porque eles já estão fabricando componentes mais modernos com 1/6 a 1/8 da matéria-prima. Então não há por que eles fabricarem... 1/8 da mesma quantidade. Aumenta bastante o lucro só na matéria-prima. Sim. E ainda assim eles adicionam mais alguns recursos e a margem deles cresce ainda mais, né? Tivemos aquele problema de chips também no Japão, com tsunami. Então essas crises todas que nunca tiveram. Nunca tivemos. Porque é muito comum os empreendedores, ao oferecer seus produtos, né, para o mercado, muitas empresas usarem o argumento de que o país está em crise, temos uma crise econômica, enfim, juros altos. Como é que tu enxerga esses argumentos para não comprar ou não investir? O Flávio e eu nunca acreditamos e consideramos aquele conhecimento, aquela frase recorrente que é estoque é custo, né? Estoque é custo para o japonês, que não tem espaço. Não tem espaço para... E eles fabricam tudo lá. Nós entendemos que o maior custo é não atender o cliente, né? Então nós temos reservas, mas nós investimos em matéria-prima. Sem matéria-prima a gente não opera. Então não adianta a gente fazer fila com aquela turma que fica chorando, que não tem um componente, não tem isso, não tem aquilo. Vamos fazer a nossa parte. Entende? Desde o início, até porque não tinha saída no início, nós sempre reinvestimos a maior parte do lucro, né? Continua reinvestindo. Continua. Aquele percentual de crescimento que nós vimos ali está relacionado com o reinvestimento no negócio? Com certeza. Nós não usamos banco para alavancar vendas, marketing, mercado. O banco na Fugalge, ele entra em 2 situações. Nas cobranças bancárias que a gente emite contra os clientes, nas duplicatas, e não trocamos duplicata, porque não vamos pagar juros do nosso próprio capital, por favor, né?
Ou então na construção de um novo prédio ou ampliação quando a gente usa o BNDES. É só nessas duas situações que a gente utiliza banco. Entendeu? Nós temos que crescer com o nosso dinheiro, com o nosso capital. E por isso nós temos que buscar sempre a melhoria contínua dos nossos produtos para manter e, de preferência, aumentar a margem de lucro, adicionando cada vez mais valor ao nosso trabalho, ao nosso produto. É isso. E, Gobi, nós sabemos que a mão de obra qualificada ela é um grande desafio. Como vocês contornaram isso dentro da empresa ao longo desses anos? A mão de obra é sempre um desafio, né? Vamos dizer assim, porque o pessoal busca a formação, especialização, enfim, e as empresas demandam. Então, tu tem que garimpar nesse mercado os profissionais que venham te atender, né? Isso é um desafio, mas à medida que a empresa cresce, ela também se torna cada vez mais atrativa, né? Porque além dessa questão que eu falo, que a gente nunca atrasou salários, o pessoal também tem plano de saúde de alta qualidade, né? E, enfim, isso aí tudo, o nível salarial também, bom, isso também vai atraindo cada vez mais bons profissionais para a Fulgauge, né? Com certeza. Muito bem. E agora vem uma pergunta de ouro, como eu gosto de dizer. Qual é a sua dica, então, para o empreendedor que quer começar com comércio internacional? Por onde começar? Olha, vai ter que ver, vamos dizer assim, os eventos da área dele, né? Nós expomos nos Estados Unidos, por exemplo, desde 2001, todos os anos. Então, muitas vezes o empresário ele deixa de ir numa feira, ou de expor numa feira, porque ele não consegue medir os ganhos que ele teria desse empreendimento, né? De expor numa feira. Mas, de fato, é difícil tu avaliar isso aí, tu tem que ir, porque quando os ganhos são de toda a ordem. Além de tu receber visitas, tu vai conhecer novos processos, novas empresas, então o ganho é bastante amplo. A pessoa tem que fazer esse passo, que é o de expor numa feira que tem a ver com o setor dele, né? E aprender, de certa forma, também com a experiência dos outros. Claro. Tu nos disseste aqui que um dos maiores desafios não era técnico, e sim de gestão. Mas estudar gestão também, né? Sim. Antes de empreender, conhecer sobre a gestão. Sim, mas tu vai aprendendo também, tu tem que ser flexível para ir aprendendo, né? Percebendo e adquirindo aquele conhecimento. E se cercar de profissionais também. Exatamente. A primeira exposição no exterior foi em 1996, nós expusemos numa feira em Hannover. Então foi a nossa primeira investida no mercado externo, né? E as coisas não acontecem de uma hora para outra, elas vão acontecendo, porque a gente também tem que crescer. O negócio não cresce se nós não crescermos individualmente. Então o crescimento vem das visitas, das feiras, das viagens, né? Então tu vai evoluindo. Falando em crescer, né, alçar voos, fala pra gente sobre o teu hobby. Uma pergunta pessoal. Alçar voos. Na verdade, começou como hobby, mas ficou sério, né? Porque a gente tem, então, lá na empresa, temos 2 prédios. O prédio 2, ele tem 5 andares e no 5º andar tem o hangar e o helicóptero da empresa. E na parte de fora tem o heliponto. Então, a gente usa o helicóptero para visitar clientes, né? Então, daqui até o Paraná a gente vai, né? Eventualmente eu piloto, eventualmente eu contrato um piloto que eu conheço para fazer as missões, né? Porque eu não tenho tempo para tudo. Mas realmente é um hobby também, não deixa de ser um hobby. Que legal, parabéns. Obrigado. Olha, Gobi, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui. Levei meses para conseguir trazer o Gobi aqui, fiquei muito feliz com a tua presença. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, eu agradeço também a vocês de casa por terem nos assistido e lembro que quem perdeu o programa ou quiser indicar, estamos aqui também às 7h30 da manhã. Então, amanhã, às 20h30, estamos aqui com um papo de saúde. Estará conosco a doutora Corine Camargo, ginecologista, e vamos falar sobre os métodos contraceptivos. E você é o nosso convidado. Nos assistam.